No vídeo de hoje eu quero falar sobre algo muito importante e que muitas pessoas têm caído em pecado por causa disso. Quando os nossos olhos não estão em Deus. Nós sabemos que pela palavra do Senhor os olhos são as janelas do corpo. Se eles forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se eles forem mal, quão grandes trevas estarão o teu corpo, a tua vida. Então os olhos, eles são uma parte importantíssima do nosso corpo para podermos adorar ao Senhor. E a palavra que eu quero trazer hoje está em Gênesis 38, que é a história de Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. Eu quero frisar com você no "e viu Judá". Glória a Deus. A palavra do Senhor em Gênesis 37 começa contando, eles dizem, né? E Jacó habitou na terra das peregrinações, mas aí começa contando a história de José. E depois do capítulo 37, começa o capítulo 38, que dá uma pausa ali na história de José, e vem essa história, que é Judá e Tamar. Judá era o irmão de José, e Judá, a palavra vai nos dizer que nesse mesmo tempo que ele falou, vendam José, vende ele, né? Eles queriam matar José e Judá falou, não, vamos vender ele. Eu acredito que Judá, ele ficou com aquela culpa dentro dele, até porque mais na frente, quando nós vamos ver decorrer a história, a Bíblia vai nos dizer que Judá, ele se sente muito remorso daquilo, né? E ele pede perdão ali para José, quando José dá a se conhecer aos seus irmãos. Então Judá, ele ficou com aquele remorso. E a Bíblia vai nos dizer no capítulo 38 que aconteceu no mesmo tempo que José foi vendido naquela caravana para os ismaelitas, que Judá, ele desceu de entre seus irmãos, quer dizer, Judá, ele se afastou dos seus irmãos por um tempo, porque ele não sentia paz. Aquilo que ele havia feito ao seu irmão trouxe para ele uma perturbação, trouxe para ele uma tribulação de alma dentro dele, e ele sai de perto ali de seus irmãos, sai da casa de seu pai. Só que esse já foi um grande erro de Judá, sair de perto dos seus irmãos e sair de perto do seu pai. E quantos estão assim, por causa de problemas ou por causa de pecados não confessados, como o de Judá? As pessoas não confessam os pecados, as pessoas não têm coragem ali de descer na casa do oleiro, de pedir perdão, de reconhecer o seu erro, elas se afastam da casa do pai. E assim Judá fez. Judá se afastou da casa de seu pai e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E esse Ira aqui nessa história, ele representa uma pessoa que ela... E esse Ira aqui nessa história, ele representa aquelas pessoas que não são boas companhias. A Bíblia vai nos dizer também que as más companhias corrompem os bons costumes. E aí você fala, não, eu vou chegar lá, vou converter todo mundo, não vou ficar com essa pessoa aqui, ela é ímpia, vou converter ela, vou namorar com ela e vou trazer ela para Jesus. E a maioria das vezes as pessoas, ao invés de influenciarem, elas são influenciadas por más companhias. E Ira representa essas pessoas. A Bíblia também vai nos dizer em Salmo 1, não se assentem à roda dos escarnecedores, né? Não ande com pecadores. Então todos nós somos pecadores, nós sabemos, mas o que eu quero dizer com isso aqui é que o Ira é aquela pessoa, representa pessoas que não vão agregar em nada na sua vida. Tem lugares que Deus já falou para você, para de ir, para de conversar com tal pessoa, e você fica, é coisa da minha cabeça. Não é, amado, é o Espírito Santo. E a Bíblia vai nos dizer, e essa é a parte mais importante, no versículo 2 do capítulo 38 de Gênesis, e viu Judá. Quando começou o pecado grande aqui de Judá, a declinação da vida dele, que ele foi descendo ladeira abaixo, foi quando ele viu. Judá, ele já não estava mais com os olhos na casa do pai, ele tirou os olhos daquilo que era bom e colocou os seus olhos para outro ambiente, começou a andar com pessoas que não agradavam ao pai, pessoas que não eram ali do mesmo povo, né? E naquela época Deus, ele falava para eles não se misturarem. E Judá, ele viu. E quando Judá viu aquela mulher, Judá, ele tomou ela por sua esposa.
Então o pecado de Judá começou com os seus olhos. Se nós formos voltar um pouco mais, o pecado de seus irmãos começou com os seus olhos. Eles olharam para José, tiveram inveja de José. E nesse momento aqui Judá também. Ele olhou para aquela moça e desejou aquela moça. E tomou ela e concebeu e teve filhos dela. E o que eu quero dizer com tudo isso? Quando os nossos olhos não estão em Deus, quando nossos olhos não estão verdadeiramente na casa do Pai ou no Pai da casa, porque muitas vezes estamos olhando para situações ao redor, estamos olhando para as pessoas, estamos olhando para o pastor, para mim, para tantas outras pessoas. Todos nós temos defeitos, irmão. Como eu já preguei aqui, quando eu falo você não é a igreja, que a igreja, ela é uma reunião de várias pessoas imperfeitas. E aí você fica olhando para o defeito dos outros e você para. Ou você olha para alguém que te apontou, que vai te falar alguma coisa, e você paralisa. Em vez de você olhar para o pai da casa, você fica olhando só para as pessoas que estão dentro da casa do pai. Sendo que se você olhar para você mesmo, você já para aí. Eu, Bárbara, tenho essa consciência. Se eu olhar para mim, tanto de defeito que eu tenho, que Deus está me construindo, que eu estou em construção, até o dia que ele voltar, eu já paro. Eu falo, nossa, poxa, eu estou em Cristo, já parei de fazer tantas coisas, tem essas coisas aqui que eu ainda preciso melhorar. Eu paro, mas eu entendo que é pela graça do Senhor e que é uma construção diária, todos os dias eu tenho algo para pôr dentro de mim e algo para tirar de dentro de mim. E esse é um trabalhar, né? Tijolinho por tijolinho, até que o Senhor ele venha. Só que eu tenho que ter essa consciência que eu preciso melhorar. E quando os nossos olhos eles não estão em Deus, nós começamos a tomar atitudes que não nos agregam em nada, que não agregam valor em nossas vidas em nada, que não nos traz benefício nenhum. E assim é a nossa vida. Quando os nossos olhos não estão em Deus, quando os nossos olhos não estão olhando ali firmemente para o Senhor, para o nosso alvo que é Cristo, esquecendo nas coisas para que atrás ficaram, seguindo em rumo ao alvo, nós paralisamos. Nós paralisamos e tomamos atitudes que não agradam a Deus. Exemplos. Hoje, os olhos são o lugar onde as pessoas mais pecam. Por quê? Porque temos um celular à mão aqui, onde podemos falhar assim grandiosamente. Pornografia é algo que tem derrubado muitas pessoas dentro e fora das igrejas. A pornografia está a um clique. Né? A pornografia é um vício. Você fala, não, eu estou me separando. Só que para Deus, virgindade ou se separar nunca será mais importante do que a pureza de coração. Às vezes você está ali, você está dizendo, estou me separando, mas você passa um dia clicando em pornografia, ou tem uma pornografia lá guardada. Não é nem pela quantidade, porque Jesus mesmo vai dizer, se você olhar para uma mulher e você desejar ela em seu coração, ou para um homem, vice-versa, você já pecou, você já adulterou. Então, quer dizer, é o seu pensamento. Quando você olha, os seus olhos, eles podem te trazer tanto coisas boas, ou você cair num declínio grande, como Judá aconteceu com ele. Ele ficou com essa moça, teve 2 filhos, os filhos dele caíram em pecados, morreram, foram fulminados pelo Senhor. Então, quer dizer, olha o balaio de gato que Judá entrou, por causa de uma atitude errada. Só que o que eu quero dizer com tudo isso? Depois ele se relaciona com a nora, vira um bafafá, menino. É um balaio de gato mesmo, que acontece na vida de Judá. E ele vai só descendo ladeira abaixo por causa do vil e do pecado não confessado. Então os nossos olhos têm que estar no Senhor. E a história de Judá, ela termina assim. Ele tendo relacionamento com a sua nora, tendo vários problemas. Só que se nós formos ver em Mateus 1, ali está a genealogia de Jesus. E isso nos mostra a misericórdia do Senhor. José foi um homem valoroso, um homem frutífero, um homem correto aos olhos de Deus. Teve uma grande história aqui em Gênesis. Porém, quando nós vamos ver ali a genealogia de Jesus, quem aparece na genealogia de Jesus não é José, mas é Judá, mostrando que Deus, ele perdoa. Se você confessa seu pecado, se você se arrepende, Deus, ele vai te perdoar e você também será feito como filho. Judá, ele se arrependeu, ele pediu perdão ao seu irmão, se arrependeu verdadeiramente e reconheceu que Deus era na vida de José. E assim somos eu e você. Então, se tem algo em você que está te fazendo pecar, tome consciência disso hoje, peça perdão. Se você precisa se arrepender, se arrependa, porque Deus é bom. E vigia no que você tem visto.